Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos continuar, o assunto da aula anterior, que é a Revolução Industrial. Na última aula, nós falamos sobre a Revolução Industrial na fase do final do século XVII e ali em meados do século XVIII. Então, a Revolução Industrial do século XVIII, nós comentamos, a sua introdução, fizemos uma breve introdução sobre quais são suas principais características, por que o pioneirismo inglês, por quais motivos que a Revolução Industrial foi iniciar, na Inglaterra. Fizemos essa breve leitura e nós agora vamos adentrar no século XIX. Colocamos aqui a Revolução Industrial no século XIX. Esse é o início da Revolução Industrial do século XIX. Aí vamos lá. Temos que perceber o seguinte, que a partir do século XIX vai ocorrer uma expansão do processo de industrialização para todo o mundo. Então vai haver uma mudança de paradigma. O capitalismo livre concorrencial, que era uma das características da primeira fase da Revolução Industrial, vai dar espaço agora para o capitalismo monopolista financeiro, capitalismo financeiro monopolista. Isso aí vai ser também mais ou menos na metade do século XIX. Certo? Que vai ser a corrida, outros países, além da Inglaterra, vão começar a se industrializar. E vai dar início aí ao imperialismo, onde eles vão buscar novos mercados, os países europeus vão buscar novos mercados para ter novas matérias-primas e também ter novos mercados consumidores. Certo? E em meio a tudo isso, enquanto vai crescendo a industrialização no mundo, as condições dos proletários, que já eram ruins, vão se tornando cada dia pior, certo? Então o proletário vai estar em condições subhumanas, salários baixos, como nós falamos na aula anterior, condições insalubres e sem direitos trabalhistas quase nenhum. E com base nisso vai surgir uma série de movimentos sociais e políticos contestatórios, ou seja, os proletários vão começar a questionar, vão começar a se reunir para solicitar melhores condições de vida. Dentre esses movimentos, podemos destacar primeiro o ludismo. O que foi o ludismo? Foi um movimento iniciado aí pelo próprio nome fala, Ned Ludd. Ned Ludd foi o líder desse movimento. Ele imaginava o seguinte: nós estamos passando miséria, estamos passando fome, estamos nessa situação ruim por conta das máquinas. Então a culpa da nossa miséria é das máquinas. Por que a gente não vai quebrar todas as máquinas, vamos quebrar tudo, que assim acaba o nosso problema? Então eles tinham essa visão meio errada da situação. Acreditavam que o problema da miséria deles era a máquina e não o burguês que era dono da máquina. Então começou uma onda de quebra-quebra, começaram a quebrar várias máquinas, porque acreditavam que a máquina era o problema da sua atual situação. Houve uma série de quebra de máquinas e esse movimento ele pregava essa destruição, porém não vai dar certo, porque os proletários é tipo um movimento meio sem pé nem cabeça, certo? Porque não adiantava nada você quebrar a máquina, o burguês ia comprava outra. Então não adiantou nada. Então esse movimento não deu certo, os manifestantes foram perseguidos, presos e até alguns foram mortos. Certo? Então não houve uma significativa mudança, não houve nada. Então esse ludismo não deu certo, foi barrado. Temos também um movimento na Inglaterra chamado cartismo. O cartismo, ou também conhecido como a Carta do Povo, de 1838, foi uma carta de manifestação endereçada ao parlamento britânico. Fizeram uma carta pedindo participação popular dos proletários na política, porque eles pensaram que se eles estando na política, eles poderiam criar regras e leis trabalhistas inexistentes até então, que não tinham. Então foi a Carta do Povo, foi isso, uma série de reivindicações políticas, trabalhistas, para poder estar na política e a partir daí criar algumas leis trabalhistas. Deu certo? Nem tanto, porque nesse meio aí, em meio a isso, surgiu também os socialismos. Por que eu falo socialismos no plural? Porque foram vários movimentos socialistas
Dentre eles podemos destacar o socialismo utópico e o socialismo científico. O que foi o socialismo utópico? Foi um movimento isolado, não tinha um grande projeto nacional. Então, era sem um grande projeto e medidas isoladas. Eles queriam, na verdade, transformar o capitalismo. Eles não queriam mudar o capitalismo, eles queriam apenas fazer algumas intervenções no capitalismo que existia até então. Neste socialismo utópico, vamos destacar algumas pessoas, como o socialista utópico Robert Owen. Robert Owen era um escocês que queria melhoria nas condições das famílias dos seus empregados, né? Então, Robert Owen, ele começa a investir mais na família, na saúde e no bem-estar dos seus funcionários. Ele reduziu a carga horária de trabalho do seu funcionário, ele era preocupado com seus funcionários, né? Ele tinha essa visão inovadora para a época. Antigamente trabalhava-se 18, 19 horas por dia. Robert Owen vai e cai lá para 10 horas apenas. Na minha empresa só vamos trabalhar 10 horas. Na minha empresa, o Robert Owen falando, na minha empresa eu vou dar casa para todos os meus funcionários. Aí fez casa, produziu casas, construiu casas, melhorou as condições de trabalho, criou escolas para os filhos. Criou escolas para os filhos os filhos dos seus funcionários, né, seus proletários. Criou escolas, investiu nos trabalhadores. Porém, pessoal, Owen vai acabar quebrando. Por quê? Owen, ele vende um determinado produto. O seu concorrente vende o mesmo produto, no valor X. Porém, Owen vai gastar muito mais dinheiro para poder fazer essas melhorias para o seu funcionário. Então, o seu produto, por exemplo, se ele vende por 10, ele gastou 6 ou 7 com o seu funcionário. E o seu concorrente vai vender também por 10 e vai gastar muito menos. Então, vai ter muito mais lucro e consegue até baixar o preço. Com isso, Robert Owen quebra, não dá certo. Foi utópico. Outro socialista utópico, podemos destacar, foi Saint-Simon. Saint-Simon era um francês, ele defendia aí a criação de fazendas alternativas. Saint-Simon falava que esse capitalismo não dava certo porque era gerenciado por pessoas que não tinham conhecimento. Então Saint-Simon fez uma fazenda modelo, né? E foi gerenciado apenas por pessoas muito inteligentes, intelectuais, cientistas. Ele pensava que colocando uma pessoa super inteligente, intelectual no governo, né, da sua empresa, ela não seria tão exploradora e não seria tão ruim com os funcionários. Porém, mesmo assim, Saint-Simon acaba quebrando também. Outro socialista utópico, podemos destacar... Essa imagem está boa. Podemos destacar outro socialista utópico, Charles Fourier. Pronto. Charles Fourier. Charles Fourier criou os chamados falancérios, comunidades falancérios. Era tipo uma zona, uma fazenda onde se faziam determinados produtos. E ali essas comunidades elas viviam isoladas, né? Eles viviam produzindo de forma isolada. E cada um receberia de acordo com a sua produção. Houve vários falancérios na Europa, nos Estados Unidos, inclusive no Brasil. O falancério de Saí fica lá em Santa Catarina, foi um dos mais famosos. Porém, o cara ia trabalhar a hora que quisesse, recebia de acordo com a sua produção, o funcionário. Porém, não vai dar muito certo essa ideia também. E o que acontece? Os falancérios de Charles Fourier quebra também. Então, não deu certo. Um outro socialismo vai ser o socialismo científico. O socialismo utópico não deu certo, não tinha um grande projeto nacional. O socialismo científico já vai ser uma análise, um estudo muito mais elaborado, muito mais pensado. Vai ser gerenciado por
vai ser criado por Friedrich, deixa eu botar aqui, ó, socialismo científico. Não sei se a imagem vai estar boa. Socialismo científico. Eu vou botar esse slide depois no grupo lá. Socialismo científico vai ser criado por Friedrich Engels e Karl Marx, certo? Onde eles vão defender, Karl Marx vai fazer um livro posteriormente sobre as questões dos proletários do século XIX, que vai ser chamado Manifesto Comunista, em 1848. Onde tem a frase muito conhecida, ele coloca no livro, proletários de todo mundo, univos, certo? O que Karl Marx faz diferente do socialismo utópico? Ele faz um estudo científico, um estudo metódico, estudo metódico histórico de toda a sociedade, desde o período da Grécia Antiga, da Roma Antiga, até os dias atuais que ele está vivendo ali, até o século XIX. Ele vai passar por Roma, o período da Roma Antiga, vai passar pelo feudalismo, vai passar também pela Revolução Francesa, e com isso ele vai fazer uma análise da sociedade. E a análise da sociedade, que ele chega na seguinte conclusão, nessa sua análise. Ele chega à conclusão que existe uma luta de classes que sempre irá existir. Algumas classes vão sempre dominar outras. Exemplo, na Roma Antiga tinham os patrícios que exploravam os plebeus. Os patrícios estavam acima dos plebeus. Porém, a série de medidas e de leis e direitos que os plebeus vão ganhar vai crescer. Então, os patrícios vão descer e os plebeus vão subir no poder. Isso na Roma Antiga. Já no feudalismo, temos aí a luta dos nobres contra os camponeses. Camponeses esses que depois vão dar origem ao comércio, vão virar comerciantes, e esses comerciantes vão virar burgueses que vão ficar acima dos nobres, como nós vimos aí no período da Revolução Francesa. E agora uma nova luta de classe que vai ser os burgueses, que eram os camponeses anteriormente, contra os proletários. Então ele acha que os proletários têm que se unir, lutar e fazer esse movimento. Esse movimento, essa luta de classes, tá vendo? Um contra o outro, um sobe, um desce, um sobe. Isso ele chama de a dialética materialista. O que seria dialética materialista? Seria a luta constante de um contra o outro. Segundo ele, existe um motor chamado motor da história, que é a luta de classes, que seria a dialética materialista, certo? Sempre um vai estar controlando o outro, certo? E os proletários deviam ter consciência de classe. Os proletários têm que saber que a sua classe é uma classe que exige a questão de você saber que você é um proletário. Então você tem que ter a consciência de classe para que você possa se reorganizar e que você possa fazer uma revolução do proletário. Porém, pessoal, se o burguês está no alto e o proletário está embaixo, quando o proletário chegar lá em cima, o burguês vai querer também chegar lá em cima, não vai? Né? A luta de classes, o motor da história, dialética materialista. Para acabar com essa dialética materialista, teria que haver uma revolução do proletariado, onde fizesse uma ditadura do proletariado, onde não tivesse mais luta de classe e onde todos fossem iguais. Porque todos sendo iguais, não tem como haver uma luta de classes. Certo? Acabar com a luta de classes através de uma ditadura. A partir daí passaria para outro estágio. No caso, estávamos vivendo anteriormente o feudalismo, vão passar para o capitalismo, do capitalismo passaria para o socialismo, do socialismo para o comunismo, onde não vai existir mais as lutas de classe. Vamos lá então. Do capitalismo para o socialismo, e do socialismo uma ditadura para acabar com as desigualdades sociais e a partir daí instalar o comunismo, onde todos são iguais e não haveria distinção de classes sociais, certo?
No caso, o socialismo seria uma ditadura pedagógica para que todas as pessoas aprendessem a viver em igualdade, em harmonia. E nunca mais haveria luta de classes no comunismo. E seria o fim da história. Seria o fim desse motor da história. Ok? Então, temos que lembrar o seguinte, pessoal. Eles voltaram para uma concepção antes da história. Onde o pessoal vivia anteriormente, no período da pré-história, onde tinha um comunismo meio que primitivo, né? Sem Estado, sem classes, sem ricos, sem pobres, essa é a ideia do comunismo. Então, pessoal, uma coisa interessante, não sei se está dando para enxergar, pensadores do século XIX que acreditavam que estávamos vivendo uma evolução. No século XIX, o ser humano acreditava que estava vivendo uma evolução, que estava no nível acima da humanidade, estava no auge da humanidade. Então, alguns pensadores do século XIX acreditavam que nós, seres humanos, estávamos vivendo um período de evolução. Dentre eles, podemos destacar Augusto Comte, que foi o criador do positivismo, onde destaca aí que é importante a sociedade chegar num estágio máximo de positividade, certo? Temos também Allan Kardec, que de certa forma, na religião, no espiritismo, ele defendia a evolução do espírito para um nível superior. Temos também Nietzsche. Nietzsche acreditava que o ser humano ia evoluir ao ponto de se tornar um super-homem, né? E sem se preocupar muito com a religião. Então, Nietzsche também acreditava que o ser humano estava num processo evolutivo. E processo evolutivo não pode esquecer de Darwin, né? Que vai escrever A Origem das Espécies, e também vai defender que o homem está em constante evolução biológica. E também, em meio desse contexto, que vai entrar o Karl Marx, que acredita que o ser humano também está em desenvolvimento, que está numa evolução e deve fazer essa evolução social, deixar de ser proletário, fazer uma ditadura do proletário, a partir desse sistema capitalista, instalar um socialismo, que através desse socialismo eles aprendam a viver em sociedade e acabem com a luta de classes. E a partir daí instalar o comunismo, isso que Karl Marx acreditava. Também tinham grupos, pessoal, que não queriam nada, não queriam saber de Estado, que é o anarquismo. Nele podemos destacar um dos teóricos famosos, Bakunin. Ele falava que o comunismo era libertário, ele queria ir direto para o comunismo, ele não queria o socialismo nesse meio campo. Ele queria do capitalismo direto para o comunismo, sem Estado, sem nenhum órgão que vai te controlar. Ele destaca aí a crítica contra o Estado e contra o governo. Certo? Ele faz um livro chamado Deus e o Estado, onde a religião, ele critica o Estado, critica a religião, faz uma série de críticas. Bakunin. Temos também Henri Thoreau, não sei se a pronúncia é essa, Henri Thoreau, francês. Porém, nos Estados Unidos, ele se isolou, né? Ele falava que não queria, né, se participar desse processo e queria se isolar, e foi morar na beira de um rio lá, se isolou, enfim, porque ele acreditava que deveria viver isolados. Certo? Então, pessoal, nesse contexto do século XIX, o socialismo vai crescer e vai se expandir para todo mundo. Primeira parte. Então tá, o socialismo vai crescer e vai se expandir para o mundo. O capitalismo vai avançar e as forças contrárias também. À medida que o capitalismo avança, as forças contrárias também vão avançando. E nisso vai eclodir lá no século as ideias de Karl Marx, as ideias de Friedrich Engels. Todas essas ideias elas vão avançar e vão eclodir no século XX. Vai servir de subsídio em 1917 para a Revolução Russa, a primeira revolução do proletariado, onde o proletariado ficou no poder. Em 1917 começa a Revolução Russa, e em 1921 vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, as ideias que vão ser plantadas lá no século XIX, elas vão surgir efeito, de fato,
no século XX, onde teremos aí o primeiro país socialista do mundo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Quem vai se aproveitar disso também lá no século XX vai ser Hitler. Hitler vai se aproveitar das ideias do socialismo porque ele vai ser vai criar um partido nazista com ideias de extrema direita, e como as pessoas têm medo ainda do socialismo, vão apoiar Hitler, e Hitler chega ao poder dizendo, né, que vai atacar o socialismo, certo? Enfim, pessoal, essas são as principais características, né, da Revolução Industrial, as características sociais, características urbanas e também essa questão da luta dos proletários contra essa opressão dos burgueses.